Essa é a nossa aula sobre bancos de dados. Estudamos os recursos de um sistema de informação, já falamos sobre software, sobre recursos humanos, agora vamos começar então a falar sobre recursos de dados. Nós vimos que a informação é muito importante para as empresas tomarem decisões, definirem estratégias, e a partir dos dados, que são os fatos brutos, principalmente oriundos dos sistemas de processamento de transações, os sistemas, como sistemas de informação gerenciais e sistemas de apoio à decisão, geram informações para que as empresas possam tocar os seus negócios e definir estratégias. Nós, da área de sistemas de informação, nós temos que entregar para o usuário produtos de informação relevantes, com qualidade, e essa informação vai aparecer em diferentes níveis, formatos e granularidades. Como nós já vimos em aulas anteriores, depende do nível da pirâmide, quem está mais embaixo, na parte operacional, quem está no meio na parte tática e quem está no topo da pirâmide na parte estratégica. Os formatos, hoje em dia, das informações envolvem também as questões de multimídia, e a granularidade é se é uma informação mais grossa, mais abstrata, ou se ela é uma informação com um maior nível de detalhes. Essas informações das empresas, elas são organizadas em um banco de dados ou base de dados. Um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si. A gente chama esses arquivos de tabelas. Por exemplo, uma lista de telefones é um conjunto de registros de pessoas físicas e jurídicas com os seus dados sobre os seus telefones. Antes de existirem os bancos de dados digitais, como nós temos atualmente, as empresas guardavam as informações em papel, em grandes arquivos de metal, como existe hoje ainda em alguns consultórios médicos, porque a legislação obriga, fichas com as informações dos pacientes. Um outro exemplo poderia ser um arquivo com vários cartões de visita, onde eu tenho as informações de clientes, de fornecedores, em papel, e eu manuseio essas informações então num banco de dados, mas é um banco de dados concreto, não é um banco de dados em meio digital. Quando nós começamos a falar de um banco de dados digital, as tabelas nós conhecemos como entidades. É uma categoria genérica que pode representar uma pessoa, fornecedores, funcionários, pedidos, produtos, alunos, cursos. Cada uma dessas tabelas, dessas entidades, tem características que nós chamamos de atributos. Por exemplo, o aluno tem um atributo que é o número de matrícula, o nome do aluno, o e-mail, o endereço. Uma entidade para guardar informações de um fornecedor. Pode ter os atributos código do fornecedor, rua, cidade, estado, CEP, telefone. Essas informações nós também conhecemos como campos da tabela. O tipo mais comum de banco de dados é o chamado relacional, onde nós relacionamos as tabelas umas com as outras. E esse relacionamento, graficamente, ele é demonstrado por linhas que ligam uma tabela na outra. A tabela é representada por um retângulo. E quando nós criamos o banco de dados num sistema gerenciador de banco de dados, esse relacionamento é feito através de chaves. Os bancos de dados relacionais são tabelas bidimensionais. Na verdade, são matrizes de duas dimensões, que têm linhas e colunas. As colunas são os campos, os atributos, e as linhas são os registros, as informações que nós vamos guardar dentro dessas tabelas. Se nós modelarmos o banco de dados de forma errada, o programa que nós vamos construir vai ser construído de forma errada. Por exemplo, vamos supor que nós vamos fazer um banco de dados e precisamos guardar o estado onde a pessoa mora. Se houver uma tabela estados com as unidades federativas, o usuário só vai poder selecionar um item daquela tabela. Se nós criarmos um campo para guardar o estado e deixarmos o usuário digitar o valor do estado, ele pode digitar qualquer coisa, inclusive um estado que não exista. Aqui nós temos nesse slide, sobre os bancos de dados, uma tabela do fornecedor. Então nós temos código do fornecedor, nome do fornecedor, rua, cidade, o estado que é a unidade federativa e o CEP. As colunas então são os campos ou atributos, as linhas são os registros, que nós conhecemos também como tuplas, e nós temos uma chave primária que é o código do fornecedor. Uma chave primária
ela serve para que a gente encontre a informação de forma mais rápida no banco de dados e ela não pode ser duplicada. Chave primária, em inglês, a gente chama de primary key. Por exemplo, todos os cidadãos brasileiros têm uma chave primária que é o seu número de CPF. Um carro tem uma chave primária que é a sua placa. O aluno tem uma chave primária que é o seu número de matrícula. Então, o que acontece com o campo-chave? Ele facilita a recuperação, atualização e ordenação das tabelas. Essa chave primária não pode ser duplicada e o programador ou desenvolvedor do banco de dados é que diz para o sistema gerenciador de banco de dados qual é a chave primária. Essa chave primária pode ser uma chave composta. Se eu, por exemplo, for falar sobre uma conta bancária, a chave primária é a agência mais a conta, porque o mesmo número de conta pode aparecer numa outra agência. Então, é uma chave primária composta. Isso também é permitido. Se nós formos pensar, por exemplo, num banco de dados de uma loja de autopeças, nós podemos identificar que nós temos fornecedores, que são as empresas de quem nós compramos as peças, e as peças, que são os produtos que nós vendemos para os nossos clientes. A tabela fornecedor não tem nenhuma informação sobre as peças. Ela tem as informações do fornecedor. O endereço, o telefone de contato, o e-mail, qual é a pessoa de quem a gente faz as compras. A tabela peça é uma entidade separada, portanto os campos, os atributos, têm que ser armazenados em tabelas independentes. Eles fazem parte do mesmo banco de dados, mas estão em duas tabelas separadas. Nesse slide aqui nós temos então um exemplo da tabela peça. Nós temos 4 campos ou 4 atributos. Código da peça, descrição, preço unitário e o código do fornecedor. Qual é o fornecedor que fornece essa peça? Cada uma das linhas são os registros. O código da peça é a chave primária dessa tabela. Eu não posso ter duas peças com o mesmo código. O código do fornecedor, como ele é chave primária da tabela fornecedor, nessa tabela ele é chamado de chave estrangeira ou foreign key. Sempre que eu coloco dentro de uma tabela a chave primária de uma outra tabela, isso é uma chave estrangeira. E a chave estrangeira pode ser repetida, ou seja, eu posso ter várias peças do mesmo fornecedor. Por que a gente não guarda as informações das peças na mesma tabela de fornecedores? Como um fornecedor pode fornecer várias peças, eu teria que usar muitas linhas na tabela para mostrar todas as peças fornecidas. Eu ia ter uma grande quantidade de dados redundantes, eu ia tornar o meu banco de dados muito grande, ia gastar muito espaço e memória, e eu ia também afetar a performance do sistema de informação que vai usar esse banco de dados. A tabela peça, então, além dos seus dados específicos, código, descrição, preço unitário, possui um campo com o código do fornecedor, que estabelece o relacionamento. Se eu pensar nisso visualmente, eu vou ter 2 retângulos, um retângulo com a tabela fornecedor e um retângulo com a tabela peça, e uma linha que vai ligar essas duas tabelas. Esse relacionamento permite que eu identifique o fornecedor de cada peça sem que eu tenha que repetir todos os dados do fornecedor, o endereço, o telefone. Então, sempre que um campo é chave primária de uma tabela é utilizado em outra, ele é denominado então de uma chave estrangeira. Também conhecemos isso como um campo de pesquisa, para buscar os dados na outra tabela. Ao organizar os dados nas tabelas, que a gente chama de modelagem de banco de dados, é importante tomar cuidado para que todos os atributos de uma entidade específica se apliquem apenas a essa entidade. Então, um exemplo. Por que não devemos colocar o endereço do fornecedor na tabela peça? Porque o endereço do fornecedor é um atributo específico do fornecedor. Ele não deve estar dentro da outra tabela. Para que a gente possa representar os bancos de dados, antes de construirmos, através de um sistema gerenciador de bancos de dados de forma digital, nós usamos uma abstração, uma representação esquemática, que nós conhecemos como diagrama ER, Entidade e Relacionamento. Esse diagrama permite que um administrador de banco de dados receba uma abstração gráfica e construa esse banco de dados usando um sistema gerenciador de banco de dados. Nesse diagrama nós vamos colocar os relacionamentos, como é que uma tabela está ligada com a outra. E nós temos 3 tipos de relacionamentos. Um para muitos e muitos para muitos. O relacionamento 1 para 1 não é muito usado. Significa que eu tenho 2 tabelas e para cada registro existente numa tabela existe um outro registro
na segunda tabela. Por exemplo, vamos supor que eu tenho dados de funcionários de uma empresa. Numa tabela eu vou colocar os dados mais comuns, o nome, endereço, data de contratação, data de nascimento, e-mail. E numa tabela separada eu vou colocar algum dado mais confidencial, por exemplo, o salário. E essa tabela com esses dados confidenciais vai ser criptografada para ter um pouco mais de segurança. Então, como ficaria graficamente esse relacionamento 1 para 1? Nós temos aqui nesse slide dois retângulos, um com uma tabela chamada dados cadastrais e um outro retângulo com uma tabela chamada dados confidenciais, uma linha ligando as duas tabelas e de cada lado nós temos dois travessões na vertical, que indica 1 para 1. Relacionamento 1 para muitos. Por exemplo, o relacionamento entre as entidades ou tabelas fornecedor e peça. Cada fornecedor pode fornecer mais de uma peça, mas cada peça tem um único fornecedor. Então esse é o relacionamento chamado 1 para muitos, que nesse slide nós temos um retângulo que é a tabela fornecedor, um retângulo que é a tabela peça, fornecedor fornece peça e a peça é fornecida por um fornecedor. Temos uma linha que liga os dois retângulos. Do lado do fornecedor nós temos os dois travessões verticais indicando o relacionamento 1 e do lado da peça nós temos um travessão e um símbolo como se fosse um sinal de menor que indica muitos. Então, um fornecedor fornece muitas peças. O que nós temos então num diagrama ER, diagrama entidade e relacionamento? Os retângulos, as caixas, representam as entidades, que são as tabelas do banco de dados. As linhas, onde nós fazemos as ligações entre os retângulos, representam os relacionamentos. Os dois travessões verticais é o relacionamento 1 para 1. Um travessão e um sinalzinho de menor é chamado relacionamento 1 para muito. Se nós agora, além da tabela fornecedor e tabela peça, acrescentarmos ao nosso banco de dados uma tabela referente aos pedidos. Os pedidos que nós vamos fazer de compra para os nossos fornecedores. Um fornecedor atendia muito pedidos. Então, a tabela pedido ela vai ter informações sobre um código, o número do pedido e a data desse pedido. Então, nós temos aqui um exemplo de um relatório de pedido. Número do pedido, 3502, a data do pedido, 1º de 10 de 2012. O fornecedor é o 8.259, o nome dele é CBN. E nesse pedido nós temos várias peças. Nós vamos comprar 10 unidades de trinco da porta, 20 unidades de trava da porta, 5 de maçaneta da porta. Tudo nesse nosso exemplo de contexto de uma loja de autopeças. Um pedido pode englobar muitas peças de um mesmo fornecedor. E uma mesma peça pode ser pedida muitas vezes em diferentes pedidos. O que acontece? Nós temos aqui um relacionamento muitos para muitos. Muitos pedidos podem ter muitas peças e a mesma peça pode aparecer várias vezes no mesmo pedido ou em pedidos diferentes. Então, nós temos o chamado relacionamento muitos para muitos. Sempre que a gente vai criar um relacionamento muitos para muitos, é preciso uma tabela auxiliar, que a gente também conhece como tabela concatenada, tabela de concatenação, relação de intersecção. Nós vamos criar uma tabela onde nós vamos puxar o código da peça e o código do fornecedor e vamos colocar numa terceira tabela. Então, nesse exemplo gráfico desse slide, nós temos agora 4 tabelas do banco de dados. Fornecedor, peça, pedido e uma nova tabela item. Um fornecedor fornece muitas peças, relacionamento 1 para muitos. Entre peça e pedido, é o relacionamento muitos para muitos. Como é que nós modelamos isso? Criamos uma tabela chamada item e temos o relacionamento 1 para muitos de peça para item e de 1 para muitos de pedido para item. Como é que nós vamos fazer para criarmos de forma concreta um banco de dados? O modelo ER é um modelo abstrato, é a parte da modelagem do banco. Depois nós vamos ter que usar um sistema gerenciador de banco de dados para criar, armazenar, organizar e acessar os dados a partir do banco de dados. Existem vários sistemas gerenciadores de bancos de dados. Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, que o mais correto é pronunciar como MySQL, DB2, Paradox, DBase. Por exemplo, o MySQL é um dos bancos de dados mais usados na linguagem de programação PHP. O Oracle é um dos bancos de dados mais usados por grandes empresas.
O que o sistema gerenciador de banco de dados nos permite? Ele nos permite que eu tenha visões lógicas e visões físicas. A visão lógica é como eu quero apresentar os dados para o usuário, e a visão física é o que o administrador do banco de dados vê. É como se fosse o programador vendo o código-fonte e o usuário vendo o sistema funcionando. São duas visões diferentes. A visão física é o meu código-fonte e a visão lógica é a interface do meu usuário. Então, nós temos nesse slide um exemplo onde eu tenho um banco de dados com uma série de atributos, de informações, código do funcionário, nome, PIS, cargo, data da contratação, e o nosso sistema gerenciador de banco de dados pode gerar diferentes visões. Por exemplo, uma visão de benefícios, onde mostra dados do plano de saúde, uma visão de folha de pagamento, onde vai mostrar os dados sobre o salário. Essas visões são criadas pelo administrador do banco de dados ou também pelo programador. O que a gente pode fazer, então, num sistema gerenciador de banco de dados relacional? A gente tem 3 operações básicas. Select, que é selecionar, Project, que é projetar, e Join, que é vincular. Então, aqui nós temos um exemplo gráfico. Nós temos a tabela peça, a tabela fornecedor e depois uma projeção. Na tabela peça eu quero selecionar as peças cujo código é 137 ou 150. E eu quero vincular isso pelo código do fornecedor. Isso vai gerar uma projeção onde eu vou ter o código da peça e o nome do fornecedor, porque eu vou ligar essas duas tabelas pelo relacionamento do código do fornecedor. O que nós temos de recursos num sistema gerenciador de banco de dados? Nós temos um recurso para definir os dados, o dicionário de dados e uma linguagem de manipulação de dados. Definir os dados é criar o banco de dados e a tabela. Eu vou criar uma tabela alunos. Essa tabela vai ter um campo código do aluno. O código do aluno é um número inteiro. Vai ter um campo nome do aluno. O nome do aluno é um campo do tipo texto. Então, essa é a parte da definição. O dicionário de dados é uma documentação, onde eu vou explicar para que servem esses dados. Às vezes a gente faz uma abreviatura, por exemplo, CODE-ALU. No dicionário de dados eu vou escrever CODE-ALU significa código do aluno, que é a chave primária da tabela aluno. E nós temos uma linguagem para manipular esses dados, para acessar esses dados no banco de dados. Então, o recurso de definição de dados permite especificar a estrutura do banco de dados, que o meu usuário não vai ter acesso. O usuário não precisa conhecer a estrutura. O dicionário de dados significa documentação. Também não é para o meu usuário final. Tá? O dicionário de dados é uma documentação para quem vai usar o meu banco de dados e entender como eu modelei, como eu defini o meu banco de dados. Aqui nós temos uma tela do exemplo do banco de dados Access. Então, estou criando aqui um exemplo onde nós temos informações sobre livros, tem os campos título, autor, editor, edição, data de aquisição, e tem uma descrição para cada campo, que seria o dicionário de dados. Que, por exemplo, editora que editou o livro, edição, número da edição. Então, são explicações sobre os campos que eu estou criando. Nessa outra tela, nós temos um formulário, como se fosse uma consulta, que mostra todos os livros cadastrados. Então, já é a geração de um resultado para o meu final. Aqui nessa outra tela, nós temos a tela onde eu posso manipular os dados, onde eu posso cadastrar um novo livro, onde eu posso alterar os dados, onde eu posso excluir. Essas operações a gente conhece como CRUD, que são as operações mais básicas de um banco de dados, que é criar, recuperar, atualizar e excluir. Create, retrieve, update e delete. A gente escreve delete, mas se lê delete. Várias linguagens de programação e vários sistemas gerenciadores de banco de dados já têm as operações de CRUD prontas. Eu não preciso me preocupar porque elas já são definidas previamente. Uma linguagem de manipulação de dados me permite acrescentar, alterar, apagar e recuperar os dados do meu banco de dados, que seriam as operações do CRUD. A linguagem mais utilizada, que é a linguagem padrão, se chama SQL, Structured Query Language. Eu posso aplicar essa linguagem no Oracle, eu posso aplicar essa linguagem no MySQL, eu posso aplicar essa linguagem no SQL Server, é uma linguagem padronizada. Então, nós temos 4 comandos básicos nessa linguagem. Tem vários outros, né? Os 4 básicos para fazer o CRUD. Select, Update, Insert e Delete. Select é para fazer uma consulta. Por exemplo, eu quero consultar todos os alunos que se matricularam no curso de Sistemas de Informação em 2019. Update é para fazer uma atualização. Por exemplo, eu quero alterar a data de nascimento de alguém que eu cadastrei de forma errada.
Insert é para inserir um novo registro no banco de dados. Por exemplo, eu quero inserir um novo aluno. E delete eu quero excluir alguma coisa do banco de dados. Então nós temos aqui alguns exemplos de código em SQL. Select asterisco from fornecedor, where código fornecedor maior que sim. O que eu estou escrevendo ali? O asterisco quer dizer todos os campos. Eu estou selecionando todos os campos from fornecedor, da tabela fornecedor. Onde é como se fosse um if, como se fosse um se. Desde que o código do fornecedor seja maior que 100. Segundo exemplo, select asterisco from peça where descrição like, entre aspas, a asterisco. Significa que eu quero selecionar todos os campos, que é o asterisco, da tabela peça, desde que a descrição comece com a letra A. A asterisco. O asterisco é uma máscara. Começa com a letra A, depois da letra A pode vir qualquer coisa. Terceiro comando, insert into fornecedor. Eu vou inserir dentro da tabela fornecedor e aí eu coloquei todos os valores separados, sem o nome do fornecedor, a rua, a cidade, o estado e o CEP. Todos os campos que são do tipo string estão entre aspas, os campos numéricos não precisa. Por exemplo, um comando bem perigoso, delete. Delete asterisco from peça. Eu estou deletando toda a tabela de peças num único comando. Esse é um comando bem preocupante. Outro comando também que tem que tomar muito cuidado é o comando update. Por exemplo, eu quero atualizar o preço de produtos. E eu faço um update sem colocar uma condição, sem colocar uma cláusula where. Eu posso atualizar todo o banco de dados de uma vez. A partir dos bancos de dados, nós podemos criar o chamado armazém de dados, que é o Data Warehouse, ou DW. Esse Data Warehouse ele pode juntar informações de vários bancos de dados da minha empresa e ajudar os setores táticos e estratégicos a tomarem decisões. Então, o Data Warehouse é um grande armazém de dados, tem um grande volume de dados, e ele vai poder, através de técnicas de mineração de dados, são algoritmos que nós podemos utilizar, extrair informações para tomar decisões. Além do Data Warehouse, existe um outro conceito chamado Data Mart. A gente escreve data, mas o correto é ler data. O Data Mart ele é um subconjunto de um Data Warehouse. É uma parte, eu pego uma parte só da empresa. Por exemplo, eu vou fazer um Data Mart só sobre a área de vendas e marketing. Eu não vou usar todos os dados de toda a empresa. Eu focalizo apenas